A paz do Senhor Jesus, Pastor Daniel Medina aqui novamente, e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, mas antes de nós meditarmos na palavra de Deus, eu gostaria de te pedir, por gentileza, para que você pudesse se inscrever no canal, você também ativar o sininho de notificações, para que sempre que nós postarmos um vídeo, você seja avisado, notificado, e assim você possa acompanhar o vídeo. Te peço também para que você possa deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com alguém, tá bom? O texto que nós vamos meditar hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e o versículo que nós leremos é o versículo 15 e o versículo de número 16, que diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eu dei um tema para essa mensagem que é vaso escolhido. Sim, vaso escolhidos. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, chamados pelo nome, enfim, separados para toda boa obra, né? E todas as vezes que nós somos chamados, vocacionados, escolhidos, o que vem na nossa mente é só coisas boas, só alegria, só momentos de felicidade, só fases boas. Porém, nem sempre é dessa maneira. Os versículos que nós lemos estão inseridos dentro de um contexto onde Paulo vai aos sacerdotes, consegue carta para que ele possa ir a Damasco e ali perseguir o que para eles eram seguidores de uma seita, seguidores de Cristo, pudesse trazê-los, quer homem, quer mulher, presos para Jerusalém. Então, esse é o propósito estabelecido no coração de Saulo. Só que quando ele está no caminho de Damasco, indo em direção a Damasco, o próprio Jesus vai aparecer a ele perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E Jesus vai dizer a ele: dura coisa é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Ou seja, se você não aceitar o meu chamado, se você não aceitar o que eu tenho para a tua vida, o único prejudicado dentro disso é você. Então, né, ali é um chamado, uma aparição de Cristo a Saulo, né, dizendo já a ele que tinha um propósito, uma causa, um desígnio sobre a sua vida estabelecido por ele. Jesus ele vai falar com um dos seus servos por nome de Ananias e vai dizer a ele: vai lá na rua direita, né? Porque Saulo está lá. Quando Ananias ouve do Senhor o nome Saulo, ele fica muito temeroso, com medo, esta é a verdade, porquanto já ouvia falar quantos males ele fazia contra os seguidores, os servos de Jesus, os seus santos. Então ele teme ir até a Saulo para cumprir o propósito, né, e a missão ao qual o Senhor havia lhe dado a ordem. Só que o próprio Jesus vai dizer algo a Ananias que chama-me muito a atenção. A primeira verdade é que ele vai dizer: ele é para mim um vaso escolhido. Ele vai levar minha palavra aos gentios, reis e toda a casa de Israel. Ele está dizendo: eu tenho uma obra específica para fazer através da vida dele. Só que o que mexe comigo, o que moveu a minha mente, o que me prendeu na verdade, foi quando Jesus disse a Ananias, o versículo 16 do capítulo 9, ele disse: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, ele vai passar muitas dificuldades em meio da sua trajetória, da sua vocação ministerial, né? Ele vai padecer, ele vai sofrer, ele vai ser perseguido, ele vai sofrer muitas coisas. E o que eu quero trazer à tua memória, o que eu quero que nós venhamos dar atenção, é que ao longo da nossa caminhada, ao longo
da nossa caminhada ministerial, da nossa caminhada na fé, muitas vezes as coisas são nos apresentadas dentro de um cenário de muita facilidade. E depois que surgiu essas teologias fracas, essas teologias que não ajudam ninguém, essas filosofias fracas, né? Muitas pessoas têm achado que no Evangelho não vão sofrer, que no Evangelho não vão padecer, que no Evangelho não vão ser perseguidos, mas isso não é uma verdade. O próprio Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai dizer lá em Mateus capítulo 5, o versículo 10, e no versículo 11 ele vai dizer: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No versículo 11 ele dá continuidade dizendo: bem-aventurados sois vós, sim, você é bem-aventurado, quando vocês forem injuriados, perseguidos, mentirem e disserem todo mal contra vós por causa do meu nome, por minha causa. Ou seja, nós não estamos isentos do sofrimento, nós não estamos isentos de perseguição, nós não estamos isentos de passarmos dificuldades por amor do nome de Jesus, pela causa do Evangelho. Eu não sei se alguém te falou que você não pode sofrer, que você não pode ser perseguido. Eu não sei se alguém te falou: não, depois que você passa a servi-lo, a andar com ele. Não, ele vai te fortalecer em meio a todos os processos que você passar. Mas sim, você pode ser perseguido, você pode ser afrontado, você pode passar por todo tipo de dificuldade. Você pode passar por todo tipo de dificuldade. Foi o que Paulo mesmo disse lá em Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o que chama-nos na atenção é o versículo que antecede. Ele diz: eu sei passar necessidade, eu sei ter abundância, sei estar feliz, sei estar abatido, sei passar por todo tipo de dificuldade, mas em Cristo eu posso todas as coisas, posso passar por tudo em Cristo. Quem está dizendo isso foi alguém que de fato foi chamado por ele, foi vocacionado por ele, escolhido por ele, e ele deixou avisado: ele vai experimentar como é padecer por amor ao meu nome, ele vai sofrer. Então essa é a realidade. Nem tudo será flores, nem tudo será rosas, nem tudo será momentos bons. E de fato, essa palavra de Cristo se cumpre sobre a vida de Paulo. Quando nós olhamos de um modo geral as cartas e a vida de Paulo, nós percebemos algumas coisas. Eu extraí algumas verdades da vida de Paulo para nós observarmos como esse versículo 16 do capítulo 9 se concretiza sobre a vida dele. O apóstolo Paulo, ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, preso em Jerusalém, açoitado em praça pública em Filipos. Paulo foi apedrejado em Listra, expulso e perseguido em Bereia, ou seja, muitas dificuldades. Paulo passou por amor a Cristo. De fato, ele padeceu pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo. Paulo, além de ser expulso em Bereia, foi preso e acusado em Cesareia. Paulo foi chamado de tagarela em Atenas. Paulo naufragou indo em direção a Roma. Foi picado por uma serpente em Malta. Foi escorraçado em Tessalônica. Ou seja, de fato, ele padeceu pela causa do Evangelho. Os nossos sofrimentos, as nossas lutas, o que passamos pela causa do Evangelho se caracteriza numa frase que eu gosto muito, que o Evangelho aqui na terra é
cruz. O evangelho aqui na terra é sofrimento muitas vezes, é padecer muitas vezes, é estar batido muitas vezes, mas também o evangelho para a nossa vida coroa lá no céu. Ou seja, talvez você está passando por um momento como Paulo passou. Talvez você esteja sendo perseguido, talvez você esteja sendo escorraçado, difamado, eu não sei. Mas isso também traz sobre a vossa vida um peso de glória, ou seja, o evangelho, o ministério, a chamada, dirigir uma congregação, ser pregador da palavra, não é só rosas, não é só momentos de bonança, é momentos também de dificuldade, de sofrimento, de padecer. Mas uma coisa é verdade, você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Aleluia! Que você possa ser fortalecido por Cristo e entender que você não está abandonado, que você não é órfão. Em meio a estes processos que você está vivendo, Ele está ao seu lado. E tem gente até pensando, será que eu me antecipei, me coloquei dentro dessa chamada? Será que eu me antecipei para dirigir essa congregação? Será que eu me antecipei para abrir, inaugurar esse ministério? Será que eu me antecipei para ser pregador itinerante? Será que eu... Não, você não se antecipou. Você só está passando por uma fase da sua chamada. Você só está passando por uma fase da missão e da vocação e do ministério que o próprio Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, te deu, colocou sobre as tuas mãos. Isso está trazendo para a tua vida um peso de glória. Também sabemos que Paulo fez muitas maravilhas, mas próprio Cristo não lhe ausentou de sofrer, de padecer pelo seu nome. Que em tudo o Senhor Jesus possa te fortalecer, que em tudo você possa ser fortalecido por Ele e não possa desistir, não possa abandonar a chamada e a missão que Ele te confiou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço. Eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, compartilhe e deixe o seu comentário. Um forte abraço.